Nós aprendemos então o que é o rapport, a técnica de interesse genuíno para criar conexão através da linguagem não verbal, usando a escuta ativa e a imitação de gestos através da técnica do espelhamento. Agora, nós vamos além e trabalhar outras técnicas que também compõem o rapport, mas que ajudam a gente a transmitir mensagens de confiança. Primeiro deles, primeiro ajuste que a gente vai começar a fazer para melhorar o nosso poder de expressão e iniciar esse processo de gestão do pilar corpo dentro da oratória é posicionamento e postura. Sim, técnica não verbal de oratória. Importantíssimo. Situações onde a gente vai avaliar o nosso poder de transmitir certas mensagens. E aqui o nosso objetivo principal, através da nossa comunicação e do nosso poder de expressão, é transmitir confiança. Ou seja, nas situações onde eu vou me expor, me posicionar, que eu vou liderar, que eu vou falar em público, eu transmitir que estou confiante. Mas eu não estou, Bianca. E aí, como é que eu transmito isso? Lembra que a gente trabalhou no primeiro módulo a ideia do de fora para dentro? Nós não estamos esperando as nossas emoções se assentarem para a gente demonstrar confiança. A gente vai gerir a nossa postura, a gente vai forçar tecnicamente posturas que, através do código humano, as pessoas vão ler como se eu tivesse confiante, certo? E aqui, a primeira postura é a postura atenta, aquilo que demonstra atenção. Como é que eu posso demonstrar atenção? Você já ativou sua escuta, você já está ali com interesse genuíno. Isso já é uma maneira de demonstrar sua atenção. Outra coisa, ocupar espaço adequado. Ocupar o seu espaço, a gente brinca do ocupar o seu espaço e um pouco mais. Quais são as posturas que vão demonstrar que você está fragilizado, nervoso, inquieto, como é que chama? Acuado? Tudo isso pode ser transmitido através do seu corpo. Então, as posturas muito fechadas, de defesa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente não vai fazer ou o que a gente vai evitar nesse processo. Importante se manter consciente o tempo todo para que você tenha a capacidade de gestão disso, certo? Por quê? Porque no nervosismo, ali na rodinha do rato, que a gente já tem mecanismos para sair dessa rodinha, a gente precisa estar totalmente consciente para conseguir fazer essa gestão e não cair na armadilha da instabilidade emocional, certo? Nós vamos aprender a gerenciar essa questão do nervosismo através da respiração e também dos exercícios de aquecimento que vocês vão aprender daqui para frente. Isso tudo ajuda a baixar aquele nível de ansiedade do corpo e esse nível de ansiedade mais baixo também te dá mais poder de gestão dos seus gestos. Transmitir interesse, como que eu faço isso? Como que eu transmito interesse? Presta atenção, o olhar é sempre o mais importante. Então eu transmito interesse mirando para quem está conversando comigo. Então, está na direção certa com corpo e face na hora de estar atento, ou prestando atenção ou até demonstrando atenção quando você está falando em público. Plateias pequenas, você é capaz de olhar olho a olho, demonstrando esse interesse genuíno em quem está te ouvindo. Plateias grandes, você faz aquela miragem da plateia por direções, pela direita, meio, esquerda e volta e vai fazendo mirando pontos estratégicos para que a plateia tenha a sensação de que você está olhando para todos. E na vida virtual, o que faz a gente demonstrar interesse é focar diretamente no buraquinho da câmera e não ficar com o olhar desviado, porque olhar no buraco certinho da câmera faz o outro entender que eu estou olhando para ele. Então, dentro dessas circunstâncias, são maneiras de transmitir interesse. E a confiança está diretamente associada à minha postura. Existe uma maneira de eu transmitir confiança assim, 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 assim? Não, né? Então, vamos lá.
O que a gente vai fazer para ativar essa técnica do posicionamento e postura? Ocupe o seu espaço um pouco mais e você vai fazer esse exercício aqui, ó. Quando você for dominar e assumir a liderança de uma exposição em público, de alguma coisa que você vai precisar dominar o discurso, ou falar, ou liderar a situação, você vai perceber, ocupar o seu espaço um pouco mais. É uma situação mais aconchegante? Faz sentado, olhando para as pessoas, de um posicionamento que você tenha a capacidade de mirar essa sua plateia, mesmo que essa plateia seja uma, duas, três pessoas só. Se você está num palco grande, ocupe esse espaço, ande, ocupe o seu espaço, explore esse espaço para que você exerça esse domínio. E se você está numa plateia média, de médio também, quanto espaço você tem? Eu tenho um espaço de 2 metros quadrados, um espaço pequeno. Você vai ficar andando para lá e para cá? Não, porque você vai irritar as pessoas. Mas você pode fazer alguns movimentos, parar, marcar, fazer mais alguns, parar, marcar, tá? Importante, ocupe o seu espaço um pouco mais dentro dessa gestão do posicionamento e postura para transmitir confiança. Esfera de energia ativa, o que é isso dentro da sua postura? Atenção, posicionamento de mãos e antebraços. Preferencialmente, você sempre vai avaliar a circunstância, preferencialmente na altura da cintura. O que a gente faz quando fica com os braços totalmente derretidos? Isso pode demonstrar desinteresse. O que a gente transmite quando a gente agita demais os nossos braços? Isso pode demonstrar nervosismo. Então, nós vamos fixar aqui, nessa altura da cintura, antebraços à mostra, palmas das mãos abertas, e aí você vai fazendo a marcação e usando o apoio dessas mãos sempre para interpretar o seu discurso. Eu tenho que mexer a mão, Bianca? Não! Todo mundo tem muita encanação com esse negócio de mexer a mão. Eu mexo muito a mão, eu sou descendente de italianos. Se a gente corta as mãos dos italianos, os italianos ficam mudos. Então, eu mexo muito as mãos, é uma característica minha. E eu fico me gerenciando para não mexer muito as minhas mãos. Tem gente que, inclusive, até reclama que eu mexo muito a mão. Não, essa é a minha característica, essa é a minha maneira de me comunicar. É claro que eu não vou deixar as minhas mãos aqui na altura dos olhos, chamando a atenção da mensagem principal. Mas se você mexe mais ou mexe menos as mãos, pouco importa. Se o seu discurso é mais enérgico, é natural que você se mexa mais. Se é um discurso mais calmo, é natural que você se mexa menos. Então, atenção, sempre coerente, não existe uma regra para isso. Tem que mexer as mãos tantos graus para um lado ou para o outro. Não existe isso, então desencana. O que a gente vai evitar é algumas posturas que daqui a pouquinho eu falo para vocês. Esfera da energia ativa então, manter antebraços, palmas das mãos sempre visíveis, postura ereta, aqui a cabeça que a gente brinca, né? Que você vai aqui colocar um barbantinho para manter a sua cabeça aqui, no eixo, sem cabeça para baixo, cabeça para cima, cabeça para o lado, no eixo, e essa movimentação de ombros para que você demonstre que está ativo aqui, esfera de energia. Nessa região do seu corpo é que você vai concentrar a sua movimentação para transmitir confiança, ok? Movimentação corporal e gestos. Então, aqui a gente falou sobre posicionamento e postura, como se posicionar e como cuidar da sua postura para transmitir essa confiança. O posicionamento corporal e gestos está diretamente ligado a isso, mas é aqui quando a gente começa a se mexer. Então, como eu já adiantei, a movimentação de braços e mãos, que nós vamos tomar cuidado, então a gente já gerenciou o posicionamento aqui, e isso você vai fazer essa movimentação, se ela é mais lenta, se ela é mais rápida, dependendo da circunstância, dependendo da intenção. Se você está tentando demonstrar uma emoção, uma efusividade no seu discurso, você vai fazer gestos mais rápidos. Se você quer transmitir calma no seu discurso, não faz sentido gestos rápidos. Então, gestos mais lentos, isso tem que estar de acordo com a intenção e a circunstância que você já aprendeu a observar lá nos 7 elementos da comunicação.
Atenção à movimentação da base inferior do corpo. Como eu disse para vocês no posicionamento, para ocupar os espaços e um pouco mais, essa movimentação da base é fundamental. Por quê? Porque se eu não tiver base fixa, eu também vou demonstrar nervosismo. Lembra que eu comentei com vocês que durante o sistema de luta ou fuga, quando ele está ativado, quando eu estou com esse sistema da ansiedade ativado, a minha adrenalina, os meus hormônios da corrida e da fuga estão concentrados aqui nos meus membros, nas extremidades. Então a tendência é de que você fique com as pernas agitadas. Ficando com as pernas agitadas, você vai se sacudir em cima do corpo. Então atenção, você imagina se eu estou transmitindo aqui uma aula me mexendo toda por baixo. Então base fixa, a gente vai fixar essa base com pernas paralelas. É a maneira que você tem para fixar essa base. É fácil num primeiro momento? De jeito nenhum, e é por isso que nós vamos praticar, que a gente vai fazer exercício de linguagem não verbal, para fixar, aprender a gerenciar e tomar consciência de como gerir essa base. Então, pernas paralelas, tá? Se você tiver dificuldade, você pode travar o seu quadril jogando o peso do corpo para um lado. Isso é uma maneira de travar o quadril, então a sua mobilidade diminui. Se você fechar as pernas, já era, você cai daí de cima. Então atenção, como a sua movimentação está agitada, se você ficar com a perna fechada assim, a tendência é que você fique se chacoalhando, certo? Isso para você fazer apresentações em pé. Uma coisa importante, apresentação sentado de maneira virtual, a cadeira que roda, tá? Então, fixa essa cadeira aqui, ó, que a gente fica aqui nas apresentações virtuais, ó. Tchá, 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 rodando a cadeira e irritando o interlocutor. Então, atenção na movimentação da base inferior do corpo. A maneira como senta é fundamental e nós vamos evitar, dentro de um processo de transmitir confiança, presença, energia e entusiasmo, papel fundamental do orador, a gente vai manter movimentos abertos. Então, braços abertos, pernas levemente afastadas. Então, eu posso cruzar a perna? Claro, as mulheres podem cruzar a perna, é um símbolo, é um gesto de charme, a gente tem o hábito de cruzar as pernas e a gente pode manter braços abertos. Só que se eu cruzo perna, cruzo o braço, o que eu estou fazendo? Bicho acuado. Eu estou transmitindo uma mensagem de insegurança. Então, cruzei as pernas porque faz parte, né, do protocolo feminino, a gente tem o hábito de fazer isso, deixar os braços entreabertos, postura sempre ereta, tá bom? Os homens, os meninos também, claro, cruzam as pernas, podem cruzar a perna mais aberta também ou também fechada e manter o equilíbrio com os outros membros abertos. Nunca fechar tudo, nunca reganhar tudo também, porque isso aqui, essa postura toda jogada, perna muito aberta, braço muito aberto, transmite o quê? Desleixo, tá? Falta de educação. Então, quantas vezes a gente conversa com algumas pessoas que ficam estrebuchadas assim na cadeira? É chato isso, quebra, dá antirreflexo, não cria conexão na comunicação. Maneira como anda. Atenção, andar de cabeça baixa. Então, se você vai chegar numa apresentação importante, já cuidar da entrada. Entrada já mirando as pessoas. Atenção para não chegar com a postura toda encurvada e cabeça baixa. Isso transmite imagem de insegurança também. As suas expressões faciais, nós vamos ter a oportunidade de se avaliar, porque se eu estou falando de uma coisa feliz, tem que ter felicidade no meu rosto. Se eu tô falando de uma coisa triste, tem que ter tristeza no meu rosto. Se eu tô falando de uma coisa que me dá nojo, tem que dar nojo no meu rosto. Então, as minhas expressões faciais, elas precisam ser coerentes com as emoções que eu quero transmitir. Bianca, como é que eu faço isso? Você vai precisar se observar. Então, você vai ter a oportunidade de gravar alguns vídeos aqui durante o treinamento e observa
as suas expressões. Observa a linha do olhar, observe o que você faz com a boca e isso aqui, ó, esse movimento de sobrancelha, porque são as três coisas, o sorriso, o olhar e movimentação de sobrancelha são os três movimentos faciais que mais demonstram informações e mais comunicam dentro da linguagem não verbal. A velocidade dos gestos, já disse para vocês, muito rápido transmite nervosismo, agitação e ansiedade. Muito lento pode também irritar. Então, atenção, se você está numa reunião, numa situação, numa exposição, numa negociação, em que você tem um interlocutor muito agitado e você é uma pessoa mais calma, como que a gente aplica rapport nisso? Como que a gente ajusta a técnica da movimentação corporal? Você vai aplicar, bom, eu vou dar mais uma acelerada no meu gestual, vou imitar um pouco mais essa pessoa mais agitada, ou seja, eu vou intensificar a energia da minha movimentação corporal para não ter quebra. Assim como o contrário, você está conversando com uma pessoa muito lenta e muito calma e você está falando muito agitado e muito rápido. Também tem quebra de conexão. Desacelera, desafoga e começa a cadenciar o seu ritmo. A gente vai falar de ritmo vocal um pouco mais para frente, mas cadenciar o ritmo da movimentação corporal observando aquela cadência. Quem dá o tom é o receptor, o interlocutor, tá? É o ouvinte que dá o tom da conversa. E você, como um orador estratégico, observando tudo isso e fazendo os ajustes. Sempre muito consciente. Quando é que eu fico consciente? Quando eu pratico e repito, beleza? E cuidado então com esses gestos nervosos. Outra coisa que você vai aprender a gerenciar através dessa avaliação facial sua aí nos vídeos que você for gravar daqui para frente, o seu contato visual. Quando a gente demonstra interesse genuíno, quando eu volto a atenção ao interlocutor, e voltar a atenção é mirar o rosto, é a face, vai pescoço, vai ombro, vai tudo. Demonstrar esse interesse, criar conexão e gerar confiança. Bianca, eu tenho muita vergonha, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Atenção, em situações mais íntimas, em que você está mais perto de alguém, se você está muito envergonhado, está com muita dificuldade de fazer essa gestão da sua ansiedade, é importante que você olhe para alguma região do rosto da pessoa que não seja os olhos, mas que ela perceba que você está pelo menos com a face voltada para ela. Você pode olhar aqui no terceiro olho da pessoa ou aqui na região do nariz. Isso faz com que o seu olhar esteja voltado e ela vai perceber que o seu interesse está voltado nela. O que a gente não pode é fazer antirreflexo e fazer uma quebra total. Uma pessoa está conversando comigo ou eu estou numa situação de exposição, olhando para baixo, olhando para cima, olhando para o lado. Você fazer uma exposição em público olhando para todos os lados, menos para o seu público, seja ele do tamanho que for. Então, fazer esse contato visual é a única maneira de demonstrar esse interesse genuíno. Em situações maiores, um ponto de atenção, nunca ficar mirando uma pessoa só. Tá? Nunca fazer isso, porque a pessoa pode meio que ficar desconfortável ali e achar que você tá, sei lá, perseguindo ou que você falou alguma coisa que é para ela e aí você acaba causando um desconforto nessa plateia. Uma outra coisa, a plateia desatenta costuma deixar a gente também um pouco embaraçado e isso pode provocar uma quebra na nossa autoconfiança quando a gente está falando. Mas a gente tem que sempre deixar em mente a história da interferência. Lembra que eu falei? Não necessariamente o seu discurso está sendo desinteressante. Pode ser que a pessoa esteja sofrendo de interferência interna, está ocupada, está preocupada com alguma outra coisa ou não tem interesse mesmo no que você está falando. Você tem o poder de tornar isso mais interessante? Tem. Você pode ir fazendo ajustes ao longo da sua fala, tá? Mas nem sempre a gente vai ter total esse poder. Foca na sua preparação, foca naquilo que você teve como objetivo e mantém. Se a gente ficar encanando com cada cara diferente que a gente vê na plateia, de fato a gente não vai conseguir manter a nossa autoconfiança. Então, um ponto de atenção nessa questão do contato visual, que eu até fiz essa referência aí, é não olhar diretamente para uma pessoa só.
tá? Fazer essa miragem mais ampla e em situações mais íntimas, se tiver dificuldade de olhar nos olhos, olhar aqui na região do terceiro olho ou na região do nariz. E o quarto código aqui, a quarta técnica, que é a imagem e visual. Eu coloquei código predominante, pode perceber que eu não coloquei nenhuma regra. Pois é. Isso aqui está muito associado ao bom senso. Cuide do seu visual, cuide para que ele esteja adequado à ocasião, atenção com algumas posturas de higiene e um visual adequado, formal ou informal, ou esporte, enfim. Qual é a ocasião? Analisa, estuda e se adeque para não ter quebra na hora que você chega no lugar, na hora que você se apresenta num lugar. O seu visual não tem que chamar mais atenção que você, a não ser que essa seja a intenção. E o seu visual também não tem que chamar mais atenção que a sua mensagem, se essa não for a sua intenção. Se for, tudo bem, você pode mirar todas as atenções para a sua parte visual, se a sua mensagem não é importante. Se a sua mensagem for importante, não a mensagem que eu digo, a composição não verbal e verbal, não adianta você pesar a mão só no visual, porque daí você desvia toda a atenção do seu público também. Então, deixei em branco aqui porque é um código predominante e requer bom senso. Observe, analise. Não vou dizer para vocês vista isso ou não vista aquilo, né? Porque vai ter são muitas ocasiões diferentes e cada ocasião pede um código. O que você vai fazer é observar e se adequar. Sempre tem referência. Fique atento. E o que não fazer? Atenção, a oratória é uma metodologia muito empírica, não é algo matemático. Então, por isso que muitas vezes, em todas essas técnicas que eu tenho passado para vocês, é muito a técnica de principalmente observe, analise, ajuste de acordo com a situação. Eu até coloquei o que não fazer aqui, mas também o que não fazer dentro das circunstâncias gerais. Mas, se a sua intenção for, você pode fazer, certo? O que não fazer? Então vamos lá. Posturas que podem ter quebra de comunicação e transmitir mensagens ruins para você que está buscando expressão de confiança, que está buscando transmitir um tipo de comunicação mais estratégica e assertiva. Ombros curvados, braços fechados, né, que demonstram essa barreira do desânimo, da vergonha, dessa maneira de estar acuado. As expressões faciais tensas demonstram nervosismo e causam desconforto. Vocês vão ter a oportunidade de fazer os exercícios de aquecimento e dentro desses exercícios eles já são suficientes para distensionar a face também. Gestos nervosos e agitados demonstram nervosismo, tensão e ansiedade. Então, atenção, viu que o braço começou a se mexer demais, que está muito agitado? Respira, volta e começa a gerir melhor esse gestual para que não transmita essa mensagem. Ficar mexendo no cabelo o tempo todo pode demonstrar falta de atenção e pode irritar. Então você tá lá numa reunião, numa conversa ou até e fica aqui, ó. Fica o tempo todo. Aqui, ó. Mexendo no relógio. Às vezes a gente tá com algum objeto, anéis, relógio, e aí a gente usa isso de muleta e fica se chacoalhando, se coçando. Atenção a isso, beleza? As mãos nos bolsos e braços cruzados o tempo todo demonstram desinteresse e impaciência. Quer dizer que eu nunca vou colocar a mão no bolso? Jamais. Você pode colocar numa apresentação longa, por exemplo, você pode descansar sua mão no bolso. Tá? A gente evita colocar as duas de uma vez. Você descansa uma, a outra tá aqui na comunicação, você tira. Eu posso cruzar o braço. Se você tá num processo em que a outra pessoa para falar, que você falou, e aí uma outra pessoa fala, você pode nesse momento de descanso fazer o cruzar os seus braços para descansar, mas daqui a pouco você volta. O que não é legal ficar o tempo todo com o braço cruzado. Eu já fui em palestra que o palestrante entrou de braços cruzados.
tá? Isso é um código, isso é um código. Esse palestrante estava irritadíssimo com a plateia e ele entrou com esse código. E aí a palestra foi um fiasco, porque dali pra frente a gente ficou com raiva dele, porque assim, ele odiava a palestra, ou ele odiou estar ali e ele deixou esse código muito predominante, quando ele já entrou com os braços cruzados. Então atenção a isso. E desviar o olhar toda hora demonstra vergonha e insegurança, como eu disse, sobre a importância do contato visual. Minimamente estar com a face, o rosto voltado à pessoa, ao interlocutor, à plateia, a quem está participando desse processo. Por quê? Porque senão você pode demonstrar insegurança e vergonha se você fica com o olhar disperso o tempo todo. Então são posturas. O que evitar, o que não fazer para não transmitir mensagens, como a gente já está vendo, né, que linguagem não verbal, não transmitir mensagens que possam comprometer o seu nível de autoconfiança ou comprometer o seu convencimento durante o processo comunicativo. O mais importante, gente, é que eu imagino que durante a minha explicação nessa aula já devem ter subido vários pop-ups aí na sua cabeça. Nossa, mas e se eu tô nervoso? Como é que eu vou controlar isso? Mas, eu não vou conseguir gerir meu nervosismo. Não vou conseguir fazer essa projeção positiva. Eu sei que parece meio impossível, mas o que eu quero provar para vocês é que a linguagem corporal molda quem você é. Nós sabemos que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à nossa movimentação. Nós sabemos que as nossas emoções influenciam na maneira como a gente se porta e se comporta. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a maneira como a gente se porta e se comporta também influenciam nas nossas emoções. Como assim? É possível fazer esse processo de fora para dentro. Como? Treinando. E quem está dizendo isso não sou eu. Existe uma pesquisa publicada por uma psicóloga de Harvard chamada Amy Cuddy, e a Amy provou nessa pesquisa, que foi publicada e veio a público em um TED que é bem conhecido e que você pode assistir ao vídeo em que ela conta sobre essa pesquisa aí no seu material complementar. Aliás, já viu que tem uma abinha aí do lado em que você vê vários vídeos e outros materiais que a gente deixa aí para complementar os seus estudos. Tem o vídeo da Amy Cuddy lá, em que nessa pesquisa ela prova que a sua linguagem corporal influencia diretamente no seu emocional e reflete nas suas decisões. Então ela pesquisou e ela provou nessa pesquisa que é possível, através da adoção de posturas de poder, baixar o nível de cortisol do sangue, que é o hormônio do estresse. Então, quando eu amplio a minha postura, quando eu mantenho isso repetidamente, conscientemente e intencionalmente, eu sou capaz também de baixar os níveis de cortisol do meu sangue e isso baixa a minha ansiedade. Então, fingir ser poderoso faz com que você se sinta mais confiante. Olha que loucura! Isso foi pesquisado e testado, eles fizeram uma pesquisa ampla e que é um divisor de águas para a gente que está tentando se desenvolver e que a gente não tem tempo de ficar escravo somente das nossas emoções. Atenção, eu não estou dizendo para vocês negligenciarem as emoções de vocês, não é essa, pelo amor de Deus. Toda emoção deve ser gerenciada. O que nós estamos tentando fazer aqui, estou incentivando que você passe a praticar e repetir certas posturas para que você se sinta confiante, mesmo não estando totalmente confiante, ou pelo menos que você transmita confiança, mesmo não estando totalmente confiante. Porque é uma questão de minutos para você perceber que as pessoas estão envolvidas e isso naturalmente vai te enchendo de confiança. Essa pesquisa também mostrou que as nossas emoções moldam o nosso corpo. É mais ou menos como o princípio do exercício físico, certo? Sabe a história do bem-estar que a gente tem depois que força o corpo? Também está relacionado ao exercício corporal de oratória, à linguagem não verbal. Então, o ajuste dessas posturas são capazes de fazer você se sentir mais confiante a médio prazo e a longo prazo, mas precisa repetir.
tá? O nosso corpo também pode moldar essas emoções. Eu me sinto mais confiante, eu sou capaz de transmitir mais confiança se eu gerencio e modulo essas posturas intencionalmente, conscientemente e repetidamente. Por isso a importância da prática.